Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas, vamos estudar hoje a lição de número 9, Promessas para Pais e Filhos. O texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, e está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. A leitura bíblica em classe está no Salmo 127, versos 3 a 5 e Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E terceiro, compreender as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. A palavra-chave da nossa lição hoje é pais e filhos. Vamos falar muito sobre o relacionamento em família, um relacionamento bem interno. Para nos ajudar no comentário dessa lição, hoje, professor Joás, mais uma vez com a gente, e também Lucas, que é o superintendente da nossa ADEC Limoeiro. Professor Joás, Lucas, muito bem-vindos. Estamos diante aí de uma lição muito boa, promessas para pais e filhos. Deus tem um negócio com família, né, professor? Com certeza. E é um negócio poderoso, né? A vida em família, diante de Deus, na presença de Deus, né, é uma vida alegradora, potencializadora, né, que maximiza as potências de cada um, né, e é bênção de Deus, né, família. Muito bom, Lucas. Nós chegamos à lição de número 9, estudamos aí 8 lições até agora, a última promessa de paz. E agora nós vamos falar as próximas 5 lições aí, promessa para pais e filhos, promessa de proteção divina, de provisão, promessa de vida abundante. As 4, pelo menos, nós vamos ter um foco aí sobre família. E muito bom, né? Deus tem promessa para as nossas famílias, né? E hoje nós vamos falar desse relacionamento entre pais e filhos. Com certeza, a Bíblia, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela fala muito sobre o ambiente familiar, sobre a relação, né, de pai para filho, né, e no Novo Testamento a gente teve uma ênfase também do relacionamento conjugal, né, de marido para esposa, de esposa para marido. Em contrapartida, no mundo, a gente vê a cada dia mais desastres, né, envolvendo as famílias, tragédias. Porém, né, a Bíblia, ela nos dá respaldo bíblico, ela nos dá instruções, né, para a gente viver um ambiente familiar bem e feliz na presença do Senhor. Professor Joás, nós vamos falar aqui da nossa introdução e depois nós vamos tratar em três pontos aqui, 3 capítulos. Primeiro, relacionamento bíblico entre pais e filhos. O segundo, cuidado dos pais com os filhos. E terceiro, bênçãos, pais e filhos. A gente vê em toda a Bíblia o cuidado de Deus com a família. E não quer dizer que a família está livre de problema, livre de conflito, livre de, vamos falar assim, alguns altos e baixos. Mas em todos esses momentos nós temos promessas de Deus para a família. Isso é fato da Bíblia, né? Com certeza. E a palavra-chave aí, né, para pais e filhos, né, que é a palavra-chave desse ponto, tem a ver com o relacionamento, né? Esse relacionamento de pais e filhos anda um pouco desgastado, né, nos últimos dias, né? E tem sido substituído por outras coisas, né? Em tempos passados, né, não muito distantes, né, esse tipo de relacionamento estava entre as prioridades, pelo menos, né, entre as 5 primeiras prioridades aí, das pessoas. Hoje, assim, nem de longe está entre as 10. Né? Então houve um prejuízo, né, nesse quesito de relacionamento entre pais e filhos. E aí o que a gente vê é uma sociedade de pais que se distanciam cada vez mais dos filhos e de filhos que se distanciam cada vez mais dos pais.
A gente vê desde os mais bem-sucedidos financeiramente aos menos, né? A gente vê um distanciamento muito grande. Aqueles que têm um pouco mais de condições financeiras, né? Investem, acham que estão investindo nos filhos, né? Põe em dezenas de cursos, em dezenas de aulas, de tudo que você imagina, né? Aí você vê uma criança de 6 anos, tem aula de natação, aula de artes, aula disso, aula daquilo, de inglês, francês, alemão, sei lá o quê, né? Não que isso seja ruim, mas assim, e o relacionamento? Né? A ideia desse pai é que essa criança cresça, né? Que ela se desenvolva, que ela seja bem-sucedida, mas isso não vai acontecer sem um relacionamento de pai e filho, né? Não adianta investir, dinheiro, coisas, e o relacionamento, né? O relacionamento é a chave para o crescimento, para o sucesso, né? Então, se investir em outras coisas e não investir num relacionamento sadio, né, não vai haver esse sucesso esperado. Gasta-se muito, investe muito e perde o essencial, que é o relacionamento, né? Eu ouvi uma frase esses dias agora, e é muito importante a gente falar isso, que tem muitos filhos perdidos dentro dos próprios lares. Verdade. Filhos de pais órfãos, né? Vivos. Órfãos de pais vivos. É impressionante esse negócio. Bom, e vamos lá na introdução. Nessa lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, um lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Eu li isso num livro de família, que o melhor amigo do filho, claro, tem que ser Deus, né? Esse relacionamento de pai e filho, de qualquer um. Deus é sempre o nosso pai, a gente precisa pontuar isso. Mas, abaixo de Deus, o nosso relacionamento, meu melhor amigo precisa ser meu pai, precisa ser minha mãe, né? É claro que depois que você casa, sua esposa, em família. Mas o amigo do filho tem que ser o pai. Isso é muito fato, né, Lucas? Sim, exatamente. E como o comentarista citou, né, a gente vive hoje num contexto desafiador, por muitas pessoas não entenderem isso ou entenderem e negligenciarem isso, né? E a grande realidade é que uma das principais estratégias de Satanás é atacar as famílias, né? É atacar justamente o relacionamento dos pais com os filhos, né? Porque o inimigo ele é astuto, né? E ele sabe que ele atacando as famílias, né? Assim ele pode prosseguir no seu ataque em outras áreas. Então, a partir do momento que a gente entende essa realidade, busca o respaldo bíblico, enxerga o que a Bíblia diz, os conselhos que a Bíblia dá sobre o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento familiar no geral, as coisas se tornam mais fáceis, né? Se tornam melhores da gente lidar. E a Bíblia tem diversas promessas sobre o relacionamento de pais e filhos, tem diversos ensinamentos sobre o contexto familiar, né? E é bom demais a gente estar estudando sobre isso, a gente conhecer essas promessas de Deus. Professor Joás, quando a gente fala desses desafios, vamos falar assim, agora, né, desses desafios que nós estamos enfrentando em tempo real, isso é muito sério, né? Muitos filhos assim sem referência paterna, sem referência familiar, isso está trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade. E é boa essa lembrança do Lucas, né, que a guerra ela se dá nesse âmbito, né, espiritual, né, e muitas vezes a gente negligencia isso. E assim, tem muita gente perdendo essa batalha, né, perdendo essa guerra para Satanás, né, porque está negligenciando uma coisa que nem Satanás negligencia, que é a Escritura, né? Às vezes Satanás vence batalhas contra servos de Deus piedosos, né? Porque ele conhece a Escritura e esses servos não.
né? Satanás sabe que quando um filho desonra o pai, ele está morrendo. Então ele vai trabalhar para que esse filho desonre esse pai, né? Ele tá aí para isso, para roubar, matar e destruir, né? Seu trabalho é destruir, né? Um filho que conhece a palavra como ele, né, conhece, né? Peraí, se eu honrar meu pai, eu tenho vida, eu tenho mais vida. Então vou trabalhar para honrar o meu pai, né? Satanás sabe que um pai que provoca a ira do seu filho está morrendo, né? Então ele vai trabalhar para que o pai viva causando guerras, conflitos e ira nos seus filhos, né? Então ele está vencendo batalhas por conhecer a Escritura, e nós estamos perdendo batalhas por não conhecer a Escritura. Aonde está a chave da vitória, então? Né? Na palavra de Deus, né? Deus falou para que nós crescemos, para que a gente venha crescer, né? Deus falou para que a gente venha vencer, para que a gente tenha vida, né? Essas palavras são espírito e vida. Se a gente negligencia, a gente perdeu tudo. Professor, sua observação é excepcional, pontual e muito necessária. É impossível vivermos em família, estarmos em família e não priorizarmos os ensinamentos da palavra de Deus para nós pais e para os nossos filhos. Se faltar isso aí, faltou tudo, Lucas. Faltou o esteio, a coluna, aquela base ali da família. Vamos lá então, relacionamento bíblico entre pais e filhos. Nós vamos trabalhar em 3 subtópicos. O primeiro deles é pais e filhos. Ponto 2, um mandamento com promessa para os filhos. E o ponto 3, mandamentos e bênçãos para os pais. Eu vou ler 3 parágrafos aqui e a gente comenta esse primeiro capítulo aqui, fechando o primeiro bloco aí. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O salmista ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. E por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Ponto 2. E ainda tem um parágrafo aqui muito interessante. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Professor Joás, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer um negócio que você conhece isso tanto quanto eu, talvez melhor do que eu. Trabalhamos diretamente em alguns segmentos da sociedade e nesse segmento, vamos falar assim, o alto índice de criminalidade, de promiscuidade, de afastamento das coisas de Deus. Você sabe disso do que eu estou falando. E referidas vezes, muitas vezes nós fizemos assim algumas estatísticas e a gente foi ver, Lucas, um ponto convergente é que mais ou menos aí entre 70% e 75% dos jovens que hoje estão encarcerados, estão presos, faltou a referência de um pai, faltou a referência de uma mãe no lar, mas principalmente a figura paterna. É responsabilidade dos pais cuidar dos filhos, orientando eles no caminho do Senhor, na palavra do Senhor e sendo um suporte para esse filho, né? Sim. A importância do relacionamento, né? Do andar junto, do olho no olho, né? Do ensinar pelo exemplo. Isso tudo é relacionamento. Se a gente perder isso, a gente perde a conexão, né, com os filhos, né, e essa conexão não pode ser rompida, né, a gente não pode substituir isso por um aparelho celular, né, fica tão calmo, fica tão tranquilo com esse celular na mão, né, deixa o celular, vou comprar um celular novo para esse menino, e aí não sabe o estrago que está fazendo, né, na vida daquela criança, né, vai ser alguém que vai perder a conexão com os pais, né, vai perder oportunidades de crescimento, oportunidades de vida de verdade, né, e vai trocar isso por coisas que não somam em nada, né, ficar ali rolando feed para quê? Para nada. Né? Geralmente crianças consomem só porcaria na internet, né? Não tem muita coisa útil,
né, num celular para uma criança, né? Então a gente precisa ter cuidado, né? Não só com isso, né? Cuidado nas prioridades que a gente dá, né, dentro da nossa casa. Muito bom. E quando a gente fala disso, Lucas, os filhos se sentem seguros com esse cuidado do pai, né? Exato. E qual tem sido a mentalidade, né, a partir do século XX ali, que Satanás tem implantado na sociedade, que os filhos são um fardo, né, que tem que diminuir isso, né? Começou muito a ser pregado isso na sociedade a partir do século XX, né, e também agora no início do século XXI. Então, são todas essas estratégias de Satanás que vão afastando o pai, né, os pais dos filhos, né? Hoje muitos veem os filhos como fardo. Olha só que grave isso. Sendo que a Bíblia diz o contrário, que os filhos são a herança do Senhor. E aí a pessoa acaba tendo um filho, não entende isso, e aí falta aquela proteção, né, que o senhor citou. E aí o pai que deveria amar o filho, que deveria cuidar o filho, começa a desprezar, né, o filho, começa a afastar o filho. Por quê? A mentalidade que Satanás instaurou é essa, né, que o filho é um fardo, é um problema, e a Bíblia diz totalmente o contrário. Outra coisa que a Bíblia cita aqui, que são flechas na mão do valente. Isso é muito rico, né, professor Joás? Flecha, né? Você vê, a herança é um salário de uma vida inteira, né? Flecha na mão do valente, quer dizer, quanto mais filhos eu tenho, mais seguro eu estou, mais protegido, né? Então é uma lógica totalmente inversa dessa que o Lucas fala, que foi implantada aí recentemente, né? O mundo está pensando o inverso do que a Bíblia diz, né? E por isso os problemas estão só se multiplicando no mundo, né? Porque a gente está indo na contramão do que de para onde a gente deveria ir, né? Então são heranças, são flechas, são delícias, né? Provérbios 29 diz isso, fazendo uma analogia como se esses pais, né, que têm esses filhos como delícias, como se esses pais estivessem diante de uma mesa cheia de coisa boa, né, coisas finas para comer, né, açaí com granola, kiwi, né, coisas desse tipo, né. Então os filhos são delícia, né, eles trazem prazer, né, para os pais. Essa é a lógica bíblica, né, dos relacionamentos entre pais e filhos, e a gente está perdendo isso por bobagem, a gente está perdendo essa riqueza toda por besteira. Há uma cultura sendo divulgada aí há um bom tempo, exatamente, vamos falar assim, a cultura do corpo, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Isso está trazendo um prejuízo muito grande, e as famílias, cada dia que se passa, está sendo reduzida a quase que ao marido e à esposa, e só isso. E o Lucas falou é muito verdade. Os filhos hoje estão considerados como um fardo. A preocupação, como é que vai ser a criação, e sendo que a gente já tem um monte de promessa de Deus e cuidado de Deus sobre a família. O mandamento com promessa para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Isso é um mandamento. E ponto 3, mandamentos e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, esses não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênção para os pais e estes para os filhos. É muito interessante a gente falar disso, né? Tem a contrapartida, professor Joás. Os filhos devem ser obedientes aos pais, honrar os pais, mas os pais também não podem provocar a ira ao filho. Não é só fazer raiva no menino, não. O pai tem que ser inteligente ao cuidar da sua família, em proteger a família, em dar o suprimento, em ser o provedor, e os filhos honrar os pais. Honrar vai muito além de um simples obedecer, né, Lucas? Sim, exato. E às vezes alguns
pais e filhos encontram dificuldade nesse relacionamento, né? Porém, a Bíblia é bem clara. Às vezes um pai tem algum problema, eu não consigo educar meu filho não me obedece. Mas o que Paulo diz em Efésios 6? Nós acabamos de ler aqui. Não provoqueis a ira. Talvez é algo que está fazendo. Talvez o filho não consegue ter um bom relacionamento com o pai. Mas o que nós acabamos de ler? Né? Novamente, Efésios 6, que Paulo bate muito nessa tecla, né? Então, a Bíblia nos dá instruções tanto para os pais, né? A Bíblia é tão maravilhosa que dá instruções específicas para os pais e também específicas para os filhos, né? Então, a partir do momento que uma família se afasta dos ensinamentos bíblicos, né, ela tende a decair. Agora, se a família faz o inverso, se ela se pauta nos ensinamentos bíblicos, né, aí a tendência é outra. A tendência é de ter um bom ambiente familiar e, acima de tudo, pautado na proteção do Senhor, né? Muito bom. Professor, nós vamos aí para o intervalo, mas vamos fechar esse bloco aqui falando sobre exatamente isso. E aí a gente deixa uma enquete aqui. Você que está ouvindo a gente aí, está assistindo, está acompanhando. Você já leu a Bíblia com seus filhos? Já leu a Bíblia em família? Como é que anda a palavra de Deus? Está em alta ou em baixa no compartilhamento aí com a sua família? Vamos parar para pensar nisso aí, professor? A Escritura, né, tem uma passagem que é muito conhecida, até por quem não está muito familiarizado com a Bíblia, que é Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. Quando você lê esse texto com um pouco mais de curiosidade, né, olhando os aspectos exegéticos e tudo mais, você percebe que o pregador ali ele está falando de um caminho que é inaugurado, né? É assim, aquele pai que sonha ou projeta no filho um caminho. Esse meu filho vai ser um homem de Deus, bem-sucedido, às vezes até a profissão, vai ser um engenheiro, vai ser um médico, né? E tem esse projeto, tem esse vislumbre de futuro para o filho, né? Esse pai é encarregado de inaugurar esse caminho que ele tá projetando. Inaugurar em qual sentido? Né? Para ele ser um homem de Deus, bem-sucedido, isso, para ele ser esse homem que eu estou projetando, né, ele precisa ser guiado. A responsabilidade de guiar está sobre os ombros de quem? Então, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Esse caminho projetado, esse homem que ele vai ser, eu que levo ele para esse caminho, como pai. Né? Eu que inauguro esse caminho desse homem que ele deve ser, né? Dessa mulher que ela deve ser para a filha, né? Então, tem tudo a ver com planejamento, com projeto, né? Com plano estratégico, né? E fazer isso sem a presença de Deus, sem a instrução de Deus é muito mais difícil, né? Não é fácil, mas sem Deus é bem mais difícil. E a gente precisa pensar nisso, professor, que é um projeto a médio e longo prazo, né? A curto prazo não. Isso demanda tempo, isso demanda investimento, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já com a segunda parte desse bloco, dessa lição que está maravilhosa. Estamos falando de família. Não sai daí que voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos falando hoje da lição de número 9, promessa para pais e filhos. Encerramos aí, professor, falando dessa responsabilidade do pai criar o filho, os filhos, né, no caminho, ensinar o caminho, esse caminho que está sendo inaugurado pelo pai, essa projeção de vida. Nós vamos falar agora no capítulo 2, Lucas, o cuidado dos pais com os filhos. E nós vamos falar de 3 subtópicos aqui. Por uma questão de tempo eu vou citar e a gente não vai ler, mas eu vou citar. Primeiro, cultivando o ensino da palavra de Deus. Segundo, prioridades na vida familiar. E terceiro, disciplina e estímulo aos filhos. Vamos lá, cultivando o ensino da palavra de Deus. Eu falei aqui no bloco anterior, professor, que a responsabilidade dos pais, Lucas, é ensinar os filhos. E é responsabilidade do pai também aprender do Senhor. Eu vou falar um negócio aqui, professor, que para muitos nós somos taxados assim com os piores adjetivos. Mas os nossos pais fizeram o trabalho muito bem, a geração passada fez o trabalho muito bem em ensinar. E eu tenho essa preocupação de transmitir o conhecimento de Deus para os filhos. Só que em algum momento a gente falha, que a gente percebe que o negócio não está bom. Será que não é hora da gente rever isso, professor? O que nós estamos ensinando para os filhos? O que nós estamos deixando de legado, de exemplo para os nossos filhos? Inaugurar o caminho dele, né? Só tem um jeito prático que funcional, né, de fazer isso, que é por meio da Escritura. Né? E aí não tem como ensinar uma coisa que você não conhece, que você desconhece ou conhece razoavelmente. Né? Você precisa buscar, né, com afinco, com dedicação, né, o conhecimento de Deus e transmitir esse conhecimento aos filhos. O comentarista fala em alguns pontos aí sobre culto doméstico, né, ferramentas muito práticas para levar esse conhecimento de Deus ao coração dos filhos, né? E é coisas que assim a nossa geração mais recente, né, tem perdido esses hábitos, né? Eu por experiência própria, eu sei o que é isso, né? Ter um caminho inaugurado pelo pai, né? Meu pai, eu não aprendi a ler na escola, meu pai me ensinou a ler em casa. E o primeiro livro que eu li foi os Salmos, né? E daí diante foi só
né? Todo mês eu ganhava alguma coisa para ler, gibi, livro, né? E assim, eu tive um caminho inaugurado, né? E eu glorifico a Deus por isso, né? Eu tive um pai que eu tenho, né, graças a Deus, que foi uma bênção na minha educação, né? E assim, eu tento demais reproduzir isso nos meus filhos, né? E é um esforço muito grande de fazer isso. E a gente olhando para trás, né, consegue entender o quanto ele perdeu, né? Quanto ele perdeu para ele, para investir em mim, né? E isso é valioso demais, né? A gente precisa ser intencional nesse inaugurar o caminho. Ser intencional é isso, eu preciso saber mais para eu transmitir mais. Minha filha depende disso, meu filho precisa disso, né? E aí, quantos livros sobre educação de meninos eu já li? Quantos livros sobre educação de meninas eu já li, né? Quantos livros sobre cuidado com crianças, né? De todo tipo, né? Seja de psicólogo, seja de terapeuta familiar, tem livros de todo tipo, de teólogo, né? E a gente pode aprender muito com gente que já dedicou mais tempo do que nós para aprender, né? E quando a gente aprender, a gente está capacitado para ensinar também, e a gente precisa ser intencional por isso. Senão a gente não vai ter muita coisa para ensinar, para passar para frente. Bom, professor, a palavra de Deus é eterna. Disso nós não temos dúvida, Lucas. E a gente hoje está desprezando o ensino, o cultivo da palavra de Deus em função da modernidade, dessas coisas aí que nós estamos vendo na nossa geração. E a gente está vendo uma geração crescendo, desculpa, professor, desculpa quem está ouvindo a gente aí, mas uma geração fraca. Sim. Uma geração que reclama de tudo e de todos. E falta isso hoje, esse cultivo da palavra de Deus, essa prioridade na vida familiar e essa disciplina para os filhos. Disciplina e também estímulos, né? Essa compensação dos pais em relação aos filhos. Falta isso hoje na família. E nós estamos falando isso aí com propriedade, tá? De vivência e também de experiências de outras famílias. Quem tiver dúvida nisso aí, é só dar uma voltinha aí nas penitenciárias, nos presídios e ver essa realidade aí. Sim. Quantos pais, né, que deixam de levar, né, deixam de ir com seus filhos na escola dominical, né, não definem as prioridades dentro do seu lar, né, colocam o ensino da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o culto, a igreja como último lugar, né, dentro da família, e às vezes não sabem, né, porque o filho acaba tomando um caminho diferente, mas é por causa disso, não definir prioridade, né, e não pautar a educação do filho na palavra de Deus, né? A escola dominical é uma agência maravilhosa para o cultivo familiar, né, porque é uma agência da igreja que abrange todas as idades, né, de forma específica para cada idade, com assuntos direcionados para cada idade, e ainda assim existem pais que negligenciam a escola dominical, negligenciam os estudos bíblicos, né, deixam de participar, deixam de ir com seus filhos, né, e não adianta querer que o filho se torne um amante da palavra de Deus, sendo que ele não tem exemplo dentro da sua própria casa. É triste, né? Quando um pai cristão, né, que foi a vida toda cristão, né, frequentou cultos a vida toda com os filhos, e aí chega num momento que o filho olha para o filho e vê um filho delinquente, né? Aí se pergunta onde foi que eu errei. Aí vai olhar para trás, faltou essas coisas, né? Já não faz culto doméstico, já não lê a Bíblia em casa com o menino. Aí uma coisa simples que é sair de manhã no domingo para ir à igreja onde tem alguém que se preparou, se dedicou para ensinar a escritura para o menino. Aí não, eu fico com ele em casa. Fazendo o quê, né? Jogando videogame, fazendo algo que não vai ser tão útil quanto ir lá na EBD aprender a escritura, né? Então tem hora que a gente precisa ser intencional mesmo e não tem um abrir preço, mão, né, professor? não abrir mão. Tem um preço a pagar. Perder para ganhar, né? Eu já ouvi de pais, né, assim, eu tenho dó de acordar meu menino no domingo de manhã.
Porque já acorda a semana inteira para ir para aula. Gente, você tem o resto do domingo à tarde inteiro, se quiser descansar, quiser dormir, quiser curtir a família. Nós estamos falando de prioridades. Isso vai fazer uma falta imensa para a criança daí a pouco quando ela crescer. Vai fazer falta. Assim como a gente convive com pessoas que estão na igreja hoje, e eu quero fazer uma ressalva disso aqui, das escolas dominical de rua, que aqui na igreja sede já teve isso muito tempo. A tia Luzia, o pastor Toninho, lá, vamos falar de 30 anos atrás, 35 anos atrás, e tem pessoas hoje que estão na igreja que retratam, ou pessoas que não estão na igreja que retratam. Eu fui aluno da escolinha lá da Maria Barcelos. Eu lembro, eu já conversei com um monte de gente pra rua fora aí. Eu fui aluno da escola de rua, lá no bairro tal, no bairro Esperança, ou ali na 1º de Maio, de trabalhos que é feito assim, de ensinamento, de cultivo da palavra de Deus. Então, se a gente extrair isso dos nossos filhos, nós estamos criando uma sociedade falida. Sim. Literalmente. Eu não sei por que esse meu filho adolescente só ouve porcaria no Spotify. Por que fica o tempo todo com essas coisas estranhas aí no TikTok? Não entendo, o feed dele no TikTok é só coisa estranha. Mas isso começou em algum lugar, em algum ponto, né? Quanto de música boa, cristã, você apresentou para ele? Isso aí é tarefa dos pais, né? Ele não vai aprender a ter um bom gosto lá fora, né? Você olha para o mundo, olha em volta, né? Então, cultive bons hábitos, né? Boa cultura, né? A vida também não é só igreja, mas assim, para que ele vai ouvir certos rappers aí do mundo? Né? Para que ele vai ler certos tipos de conteúdo aí do mundo? Se tem tanta coisa boa, né, no nosso meio para ouvir, para consumir de cultura. Né? O que vem sendo ensinado por muitos é que o jovem, o adolescente não quer saber de Bíblia, não quer saber de teologia, não quer saber de ensino. Só que, né, é outra falácia, né? A realidade é outra. Às vezes não é a gente que apresenta isso a eles, né? Às vezes não é o pai, a mãe que apresenta isso a eles. Será que eles realmente não têm interesse? Né? Leitura é uma coisa que a gente aprende a gostar. Né? E se alguém não gosta de leitura, não vai ler a Bíblia. Né? E é essencial gostar de ler para entender, compreender as palavras de Deus na Escritura. Né? Então, quem que vai criar esse hábito no menino? Os pais. Se já tentou de tudo e não vê interesse, começa a buscar alguma coisa mais apropriada para a idade. Né? Se ele não quer ler, vai num momento de descontração, senta no sofá, começa a rir, com aquele livro que você queria que ele lesse. Né? Se seu filho é um pouco curioso e vai parar o que está fazendo. O que meu pai está rindo ali? Vai lá ver, você está com um livro que você gostaria que ele tivesse lendo. Aí vai despertar o interesse. Você fala, não, olha só que legal, isso aqui, ó, que eu vi aqui, isso aqui que me fez rir. Daqui a pouco você tem um menino lendo. É simples, são atitudes práticas, intencionais, estratégicas, né? Precisa ser. Não é por acaso que ele vai gostar de ler. Se é passado o amor, né, de um time de futebol de um pai para o filho, por que não pode ser também? Hoje tem meninos de 6 anos vascaínos, já pensou, cara? Pensa bem. Né? Se consegue fazer isso. Né? Bom, sinopse do ponto 2 aqui é muito importante e está escrito assim: os pais também têm responsabilidade com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. E isso nós já vimos aí desde muito tempo na lei de Moisés. Deus falando, pega essa palavra, coloca ela no seu pescoço, põe nos umbrais da porta, põe na testa. Lê ela quando você acordar, quando você for almoçar, quando você for jantar, quando você for dormir. Tenha contato com a palavra de Deus, ensina ela para os filhos, porque Deus sabe muito bem o quanto isso é útil, o quanto é bom para os filhos. E bom para os pais também, porque para ele ensinar ele tem que saber. Né? Então é isso aí. Gente, para a gente fechar a nossa lição de hoje, bênçãos, pais e filhos. Bênção para a posteridade,
família, lugar onde os filhos devem ser abençoados, e pais que protegem filhos. São os nossos 3 subtópicos aqui, e nós fechamos aqui essa lição por causa do tempo também, professor. Mas a bênção para a posteridade: se o filho é bem cuidado, esse filho vai casar, vai ter outros filhos, e vem os netos, e vem os bisnetos, e a posteridade toda é abençoada por causa de um ensino. Se você tem alguma dúvida, depois procura lá a criação da família de John Wesley, pela Suzanne Wesley, e você vai ver que é uma família sendo ensinada. Então tem isso aí na história, professor. A família deve ser um lugar onde os filhos são abençoados, os filhos precisam ter prazer de estar em família, e é uma obrigação dos pais proteger os filhos em todos os pontos. A gente sabe, pela Escritura e por experiência também, o quanto a bênção de Deus é muito mais abrangente do que qualquer outra coisa, né? Pela Escritura a gente sabe, porque a Escritura diz que a influência da maldição ela alcança até a 3ª, 4ª geração, né? Daqueles pais. Já a influência da bênção de Deus alcança 1000 gerações. Então a bênção de Deus é muito mais influente. Então quanto mais eu busco a Deus, mais eu terei para transmitir para os meus filhos, e mais os filhos deles também, os filhos dos filhos, e a promessa da Escritura é que esse pai piedoso ele vai ver essa bênção na vida dos filhos dele, né? Pelo menos os netos ele vai ver crescendo na bênção de Deus. Professor, falou 1000 gerações aí, a gente faz conta na hora, né? Você falou isso aí, a cabeça já está fazendo conta aqui. De Adão não chegou ainda. Pois é. Vamos falar de... Nós estamos provando da bênção ainda até agora. Olha para você ver, da criação do mundo até agora. Olha como que Deus é maravilhoso nisso aí. Sim. Hein, Lucas? Sim, exato. E depois que a gente vê todas essas promessas de Deus, né, contidas na Bíblia para as famílias, né, aqui o comentarista cita diversos versículos aí, né, diversas passagens onde tem promessas de Deus para a família, né, o que resta a nós é a ousadia, né, a ousadia de orar junto com os filhos, buscar mais, dos filhos também respeitarem mais os pais, né? A gente tem contextos onde às vezes os filhos são piedosos, são cristãos, mas os pais não são, né? Então, orar junto com os pais, ler a Bíblia, buscar a Deus, né? Como Cornélio, em Atos 10 a gente tem um relato, né, da vida dele. Ele era um homem muito bem requisitado, era um homem que tinha tudo, porém faltava uma coisa dentro do seu lar, que era o Espírito Santo, né? Então, assim, a partir do momento que os pais, que os filhos têm essa ousadia de buscar ao Senhor, de fazer com que o seu lar seja abençoado, as promessas de Deus se cumprem, né, na vida dessa família. E glória a Deus por isso. Professor Joás, Lucas, obrigado pela participação de hoje. E eu quero te fazer um convite, você que está em casa, você que está assistindo a gente aí. Você quer participar dessa lição, que você está tendo acesso a ela? Próximo domingo nós estudaremos essa lição em todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus, e você é o nosso convidado a estar em loco estudando essa lição presencialmente. Deus te abençoe, Deus te guarde. Professor, obrigado. Lucas, obrigado. Deus abençoe vocês. E fica aqui o nosso convite. Até a nossa próxima semana com mais uma lição. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá.